consciência plena. Muitas pessoas que estão buscando a verdade ou se esforçando para encontrar um caminho que as conduza para fora das desarmonias e discórdias da vida, têm a impressão de que há algum modo rápido ou curto de superar todos os seus problemas. E existe algum tipo de mensagem que elas podem ler nos livros ou ouvir nos lábios de um professor e as tirará rapidamente dos problemas de um modo material de viver para as harmonias da vida espiritual. Este é o erro cometido em todos os países ocidentais. Não é assim no Oriente, onde a relativa falta de importância do tempo é melhor compreendida e onde se percebe que uma evolução da consciência pode ocorrer apenas por um período de anos. Mas no Ocidente, onde, em um curto ciclo de vida, passamos da luz de velas para a iluminação elétrica moderna, da era de cavalos e charretes para automóveis e aviões, onde houve um aumento da velocidade de deslocamento de milhares de quilômetros, parece que não temos tempo suficiente ou interesse suficiente para dedicar tempo ao desenvolvimento da consciência espiritual. Devido a esse progresso incrivelmente rápido, material e mecanicamente, estabeleceu o ritmo de nossos tempos, muitos pensam que é possível aplicar essa mesma velocidade acelerada à vida espiritual. Mas, quando se trata de desdobramento espiritual e progresso espiritual, é uma história bem diferente. Um elemento de tempo entra na situação, e é esse elemento de tempo que nosso mundo ocidental parece não estar disposto a aceitar, ou pode não ser capaz, ou não estar preparado para aceitar. Muitas vezes é possível, para aqueles de nós que chegam ao ensino espiritual, ter nossos problemas rapidamente atendidos, sejam problemas físicos, mentais, morais ou financeiros. Mas é claro, mesmo que todos os nossos maiores problemas sejam rapidamente atendidos, ainda assim não estaremos melhor do que antes, exceto por um pouco de alívio temporário das discórdias do mundo, porque, independentemente da liberdade que alcançamos através da ajuda de um praticante ou de um professor, ainda temos que evoluir em nossa própria consciência, a fim de manter e sustentar esta liberdade. A função da consciência transcendental. Embora trabalhos como o Caminho Infinito ajudem os alunos a superar suas dificuldades físicas, mentais, morais ou financeiras, essa não é sua principal função. O objetivo desta mensagem em particular é a espiritualização da consciência, que, no mundo ocidental, é descrita como a obtenção dessa mente que estava em Cristo Jesus, a consciência de Cristo ou a consciência transcendental. No Oriente, este mesmo objetivo é chamado de realização do estado búdico, ou a mente de Buda, mas todos esses termos significam a mesma coisa, porque se alguém recebe a iluminação, seja no Oriente ou no Ocidente, o resultado é precisamente o mesmo. Eu gostaria que você visse neste momento é que o objetivo de todo trabalho religioso deve ser a iluminação espiritual, isto é, a obtenção da luz espiritual. Quando essa luz chega, ela surge como um estado transcendental de consciência,
E a obtenção deste estado transcendental de consciência que realmente constitui a atividade do caminho infinito e é o fundamental para o seu ensino. A primeira pergunta que naturalmente surgiria na mente de qualquer buscador é: o que é o estado transcendental de consciência? E que função desempenha na minha experiência? Minha resposta para isso é que a consciência transcendental ou espiritual é um estado de consciência que libera instantaneamente um indivíduo de toda preocupação material. Essa, acredito, é a sua primeira e maior função em nossas vidas. Ele nos libera do medo e da dúvida, nos liberta da preocupação com o que devemos comer, o que devemos beber ou com o que nos vestiremos. E o mais importante de tudo, nos liberta do medo da morte. Quer tenhamos pensado conscientemente ou não, todos nós, no plano humano da vida, tememos a morte. De fato, a única razão pela qual tememos a doença é porque a consequência natural da doença é a morte. Nós também tememos a idade, porque a idade traz consigo a conotação da morte vindoura. A morte, por sua inevitabilidade, é aquela que é temida. E o medo da morte é muitas vezes a causa das nossas doenças. Com o primeiro toque da luz espiritual, entretanto, todo o medo da morte desaparece, porque essa luz revela que não há morte e que a experiência de passar deste plano de vida para o que é chamado de próximo plano não é realmente uma morte, é apenas outra experiência, como o nosso nascimento. É uma passagem de uma fase da vida para outra. Em outras palavras, a vida nunca teve um começo. Portanto, a nossa vinda a este mundo foi apenas uma vinda de outra fase da vida. Alguns daqueles que alcançaram certo grau de iluminação podem voltar e ver diferentes aspectos de sua vida antes dessa experiência atual na Terra. Embora isso nem sempre seja possível, no entanto, com o primeiro sabor da luz espiritual, percebemos que, como não há morte, não é preciso temê-la. Assim que esse medo é eliminado, o corpo parece se ajustar a si mesmo e a saúde começa a se manifestar, em vez da doença e dos sinais da idade. A consciência transcendental liberta-se da preocupação com pessoas ou coisas. Além disso, uma vez que a luz espiritual tocou a alma ou a consciência de um indivíduo, nunca mais haverá preocupação com o que chamamos de suprimento, o que comeremos ou beberemos, com o que nos vestiremos ou quanto ganharemos, ter ou não ter. A razão para esta falta de preocupação constitui a soma e a substância do que deve ser nosso objetivo, se quisermos alcançar o caminho espiritual da vida. No sentido humano da vida comum, a preocupação é quase sempre por coisas, pessoas ou condições. Se, neste exato momento, pensássemos no que mais nos preocupa, provavelmente descobriríamos que nosso medo é, indubitavelmente, sobre algo na forma de um efeito. Uma pessoa, uma condição, uma coisa, uma quantidade, um corpo, um pouco de dinheiro ou um pedaço de propriedade. Sempre é sobre um efeito. E o que nos preocupa é sempre no reino de um efeito. Como seres humanos, não estamos sempre nos esforçando por alguma coisa, alguma pessoa, alguma condição?
Pode ser para viver, por fama ou riqueza. Pode ser por educação, pode ser por saúde, mas quase sempre nossa vida está centrada na obtenção de alguma coisa ou outra. Durante a sua vida, a maioria dos seres humanos falha em alcançar o que eles procuram e passam para fora desta vida frustrados, sem nunca terem alcançado seus objetivos. Aqueles que alcançam seus objetivos acham que essa conquista traz pouca satisfação permanente. Alguns atingem temporariamente o corpo perfeito apenas para, mais tarde, testemunhar sua desintegração. Alguns alcançam a riqueza que procuram e, depois de terem conseguido, descobrem que, quando comem 3 vezes ao dia e têm um amplo guarda-roupa, todo o resto de seu dinheiro é de tão pouca utilidade que seus esforços para alcançá-lo agora parecem quase tolos. Raramente o dinheiro dá à pessoa a satisfação que ela achava que ela teria, quando se esforçava e lutava por isso. E não preciso lembrar que a fama retribui ainda menos satisfação, e é ainda mais uma bugiganga vazia do que a própria riqueza. Isso não significa que haja algo errado sobre a obtenção de fama, riqueza, saúde ou um corpo perfeito. Pelo contrário, todas estas coisas são adicionadas inevitavelmente quando o modo de vida espiritual se torna a nossa primeira e maior preocupação. No modo de vida espiritual, nosso primeiro passo é desconsiderar temporariamente nossa preocupação pelas coisas, pessoas e condições e centrar nossa atenção em alcançar uma percepção consciente da nossa fonte, tornando-se um com nossa fonte. É uma parte do ensinamento cristão, como dado no 15º capítulo de João, que quando somos um com a nossa fonte, produzimos frutos ricamente. Mas, quando estamos separados dessa fonte, somos como um ramo de uma árvore que é cortado, que murcha e seca. O 91º Salmo também promete que nenhum dos males deste mundo chegará perto da morada daqueles que fizerem de Deus a sua morada, novamente nos indicando que nossa unidade com a nossa fonte é o que nos separa dos males do mundo e mantém as harmonias do céu em nossa experiência. A revelação me foi dada que, em minha consciência da unidade com Deus, em ser conscientemente um com a minha fonte, as coisas boas da vida foram adicionadas a mim. Isto é, eu estava em unidade com todo o bem, com toda a forma de bem que pode ser necessária em minha experiência. O Mestre disse: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que comereis, com o que haveis de beber, nem tampouco com o vosso corpo, com o que vestirdes. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E foi assim que essa mesma consciência me revelou que, quando sou conscientemente um com Deus, sou instantaneamente um com todo o bem necessário para a minha experiência. Portanto, devo parar de pensar sobre meu suprimento, minha saúde ou minha casa,
eu preciso parar de pensar ansiosamente ou de me preocupar com as coisas deste mundo e devo fazer todo o esforço para permanecer conscientemente em minha unidade com Deus. A parte vital e o coração dessa revelação é que já somos um com Deus. Nós já somos um com o nosso fluxo de vida, ou a fonte da nossa vida. De fato, eu e meu Pai somos um. É um relacionamento indivisível e indestrutível. É uma impossibilidade para meu Pai e eu nos separarmos, porque nós não somos dois, somos um. Somos e sempre fomos um com a nossa fonte, um com Deus. A razão pela qual as harmonias do céu e as bênçãos da graça divina não entram em nossa experiência como deveriam está na única palavra: conscientemente. Nada pode entrar em sua vida ou na minha, a não ser quando entra em nossa consciência. Esta é a maior lei, a maior descoberta, o maior desdobramento ou revelação que já chegou à minha experiência. Nada pode entrar em minha experiência ou na sua, exceto através de nossa própria consciência. Em outras palavras, você conscientemente se levou para a leitura deste livro. Há milhões de pessoas que não o leem e, portanto, nenhuma centelha desta mensagem entrou em sua consciência, de modo que eles não estão mesmo cientes de que qualquer coisa desse tipo exista no mundo. Mas mesmo você que está lendo essas palavras poderia, se assim o desejasse, excluir de sua consciência a mensagem que está sendo trazida para você. Você poderia sentar-se exatamente onde está, completamente inconsciente da importância dessas palavras, lendo-as apenas com os olhos, e elas não causariam nenhuma impressão sobre você. Elas não entrariam nas profundezas, no reino de sua consciência. Se você é beneficiado por esta mensagem, deve haver uma atividade responsiva dentro de sua consciência. Mais tarde, à medida que você for aprofundando o estudo do caminho infinito, descobrirá como admitiu as desarmonias e as discórdias da sua experiência através de sua própria consciência e como pode eliminá-las depois que elas estiverem lá, ou como você pode evitar que elas criem raízes ali, porque nada pode transparecer em sua experiência, exceto como uma atividade de sua própria consciência. Apesar de você e eu sermos um com Deus, apesar de sermos um com nossa fonte, um com a fonte da vida eterna, um com a fonte de abundância infinita, isso só pode entrar em nossa experiência através de nossa aceitação em nossa própria consciência. Em outras palavras, quando começamos a declarar dentro de nós que existe uma fonte de vida, então deve ser verdade que aquela fonte que governa para sempre a sua criação e para sempre mantém e sustenta aquilo que ela produziu em expressão. E assim, a partir do momento em que percebemos conscientemente que estamos sempre no seio de nosso Pai e sempre um com nossa fonte, indivisíveis
inseparáveis dessa fonte, fica claro para nós que tudo que está fluindo deste fluxo de vida, tudo que emana desta fonte infinita, está se derramando de dentro, em e através de nossa consciência individual, ganhando a consciência da presença. Ao permanecermos nisto, isto é, se permanecermos nesta palavra, se deixarmos que esta palavra habite em nós, daremos frutos abundantemente. O segredo da vida espiritual é reconhecer conscientemente, é conscientemente perceber, aceitar e declarar nossa unidade com nossa fonte infinita, imortal e eterna, e aceitar a declaração das Escrituras de que tudo que o Pai tem é nosso, e que o lugar onde estamos é solo sagrado. Não só devemos aceitá-la, mas nós devemos permanecer nela todos os dias da semana, trazendo esta verdade à nossa lembrança consciente. Eu e o meu Pai somos um. Eu sou um com minha fonte, e tudo que flui de Deus está fluindo para a minha própria experiência. Quando percebemos que isso é verdade e estamos dispostos a torná-la parte de nossa experiência consciente, estamos nos envolvendo em uma forma de meditação contemplativa. Essa meditação contemplativa, que deve ocorrer antes de sairmos da cama pela manhã, ou alguns momentos depois, pode começar com uma lembrança consciente da presença e do poder invisíveis que operam neste universo. Como chegou este dia? Certamente deve haver uma tremenda força, poder, ser ou presença que trouxe a luz do sol, que trouxe a chuva ou a neve deste dia. Há um algo operando invisivelmente neste universo, enviando toda esta glória em expressão, uma glória da qual eu faço parte, pois eu também fui enviado à expressão por aquele que enviou as flores e as árvores, as aves e tudo que existe. Eu sou um com toda a vida, e assim como esta força invisível está derramando luz do sol nesta sala, ela está derramando vida e ser em mim, e através de mim, inteligência, sabedoria, orientação, direção, amor, cuidado e proteção. Tudo isso está fluindo em mim e através de mim, da fonte invisível infinita. E assim, passamos por este período de meditação contemplativa, pelo menos 3 ou 4 vezes por dia, cada vez tomando outro assunto. No momento, porém, estamos considerando nosso tema principal, que é sermos conscientemente um com Deus. Somos conscientemente um com o nosso Criador. Somos conscientemente um com a fonte da vida. Mas, até que a tornemos uma atividade consciente, até que conscientemente percebamos que somos um com a nossa fonte, que somos inseparáveis e indivisíveis do infinito e da eternidade, e que todas essas qualidades e atividades estão derramando-se através de nós,
Até que conscientemente façamos isso, não estamos experimentando aquilo que é nosso direito inato. Somos filhos de Deus e, como filhos, herdeiros de todas as riquezas celestiais. Mas não pensemos que vamos entrar em nossa herança sem conscientemente trazer nossa herança à expressão. Tem que ser uma atividade consciente. O que quer que seja de harmonia, alegria ou sucesso que deve entrar em nossa experiência, deve, antes de tudo, ser trazido através de alguma atividade consciente de nossa mente, ou através de uma atividade consciente de natureza meditativa. Algum dia, o mundo ocidental entenderá melhor este assunto da meditação do que hoje, e até mesmo os países orientais terão restaurado o conhecimento da meditação, que se perdeu em grande medida nessa parte do mundo. Não é que os do Oriente não tenham meditado, mas, por não conhecerem o verdadeiro segredo da meditação, eles não meditam corretamente. Embora seja o Oriente onde a meditação tenha sido descoberta e praticada ampliamente, com a perda da arte da meditação, vem a perda de tudo que realmente vale a pena na vida. Porque esta falta de comunhão com o Pai nos remove desta unidade consciente com a nossa fonte infinita. E, quando isso acontece, não somos mais um com o nosso bem. Leva apenas algumas poucas semanas, dedicando alguns momentos por dia a uma meditação silenciosa, na qual reconhecemos nossa unidade com a fonte e percebemos que nossa unidade com esta fonte constitui nossa unidade com todo o nosso bem. Antes de começarmos a percebê-lo em nosso mundo exterior e diariamente experimentarmos os frutos desta meditação. Cada momento de meditação nos recompensa ricamente. Muito mais sairá disso do que nós colocamos nele. Por outro lado, nada surgirá, exceto o que fazemos nele. Por exemplo, a presença de Deus está mais próxima de nós do que nossa respiração. E isso sempre foi a verdade. Se tentarmos visualizar algo mais próximo do que nós, do que a própria respiração, entenderemos que, na verdade, a própria presença de Deus está onde estamos. Quando estamos nas profundezas da doença, do pecado, da falta, naquele exato segundo, a presença de Deus está tão disponível para nós como estava para Moisés, quando ele estava conduzindo os hebreus para fora da escravidão, ou como estava para Elias, quando ele encontrou bolos assados nas pedras ou uma viúva que lhe fornecia comida. A presença de Deus está tão presente conosco como deveria estar com Jesus Cristo, quando ele curou as multidões, quando ele multiplicou os pães e peixes, ou quando perdoou os pecadores. Mas, mesmo assim, a presença de Deus não pode fazer absolutamente nada para nós, porque a responsabilidade de trazê-la em expressão ativa em nossas vidas repousa conosco. A presença de Deus está na forca. A presença de Deus está na frente de batalha, onde a morte e a destruição são iminentes. A presença de Deus está onde todo acidente ocorre, em qualquer parte do mundo.
A presença de Deus está em todos os lugares e circunstâncias, mas a presença de Deus é inútil para qualquer um, exceto para aqueles que estão habitando na percepção consciente desta verdade. Devemos permanecer de manhã à noite e de noite até amanhã nesta constatação: onde eu estou, Deus está. A presença de Deus está mais perto de mim do que minha respiração. Eu e o meu Pai somos inseparáveis e indivisíveis, porque somos um. Se eu subir ao céu, encontrarei a Deus. Não que encontrarei Deus no céu, mas levarei Deus para o céu. Se eu fizer minha cama no inferno, encontrarei Deus. Não porque Deus esteja no inferno, mas porque levarei Deus comigo. E se eu caminhar pelo vale da sombra da morte, encontrarei Deus, porque onde eu estou, Deus está. Deus está, e onde Deus está, eu estou. Somos inseparavelmente, indivisivelmente um. Aqueles que permanecem nesta percepção conscientemente descobrem que, quando qualquer forma de mal entra em sua experiência, ela é dissolvida e desaparece. Este é o segredo da vida mística. Este é o segredo da vida espiritual. Está tudo incorporado em uma única palavra: conscientemente. Aqueles que conscientemente conhecem a verdade são aqueles que experimentam a verdade, porque a verdade está presente, quer eles saibam ou não. 2 vezes 2 são 4, mesmo na presença daqueles que não sabem disso. Mas, para ser de algum benefício, 2 vezes 2 deve ser conscientemente conhecido. Gratidão e a vida contemplativa. A gratidão é uma das forças mais poderosas na vida de qualquer indivíduo, porque é uma das muitas facetas do amor. Se entendermos a natureza da gratidão, descobriremos como ela desempenhará um papel muito maior em nossa experiência do que podemos imaginar. O erro da maioria das pessoas no mundo é que elas são gratas pelo bem que vem a elas. Elas são gratas pelo pão em sua mesa, elas dão graças, mas pouco percebem quanto tempo elas desperdiçam. Por sua graça, ser apenas uma gratidão pelo pão em sua própria mesa. Gratidão nada tem a ver com gratidão pelo bem que nos vem. Como tudo ou mais na vida espiritual, Deus não é apenas universal, mas impessoal, no sentido de que Deus não faz acepção de pessoas e nunca enviou e nem deu nada para você ou para mim. Tudo o que Deus tem é nosso. Mas, se disséssemos que é só nosso, talvez o perdêssemos. Quando eu digo tudo que o Pai tem é meu, quero dizer que essa mesma totalidade é sua e de todos os outros. O fato de que todas as pessoas no mundo não são receptoras desse bem é por causa de sua falta de consciência, sua falta de reconhecimento consciente desta verdade. Em outras palavras, tenha certeza de que Deus nunca escolheu Joel ou qualquer outra pessoa a quem dar qualquer coisa, nem mesmo a mensagem do caminho infinito. O caminho infinito
é uma atividade na consciência. E qualquer um que abra sua consciência para isso pode experimentá-lo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não põe uma mesa para você ou para mim. Deus estabeleceu uma mesa para todo este universo. Deus não colocou o crachá de ninguém sobre o gado de milhares de colinas, as plantações no solo, as pérolas no mar ou os diamantes na terra. Deus não colocou o nome de alguém em nada que Ele tenha dado a este universo. Deus manifestou universalmente. Deus mostrou sua glória universalmente. No momento em que começamos a ser gratos, apenas pelo fato de que Deus está em seu céu, nossas vidas começam a mudar. Portanto, vamos parar de pensar em termos de eu e meu e começar a ser gratos por todo o bem que Deus tem proporcionado neste universo. Gratos que as colheitas estão no chão e que as entranhas da terra estão cheias de suas riquezas, regozijando-nos na universalidade do bem, regozijando-nos e sendo gratos pelas riquezas que estão sobre a face da terra, regozijando-nos que todos que eles abrem sua consciência os recebem, não porque Deus lhe manda essas coisas, mas porque Deus envia-as para o mundo como sua presença manifesta. A presença de Deus aparece como comida, como roupa, moradia e vestuário. Tudo o que existe é a presença de Deus manifesta. E, quando começamos a expressar gratidão pela presença de Deus, aparecendo como bem neste mundo, nossas almas, nossas mentes e nossos corações estão cheios de amor. Quando nós personalizamos e acreditamos que, por alguma razão, Deus deu a uma pessoa e está se escondendo de outra, desonramos Deus. Que fique claro então que, para nossa meditação e nossa prática da presença, devemos acrescentar o importantíssimo ingrediente da gratidão. Enquanto andamos no parque, vamos ser gratos por toda a beleza que está em todos os lugares para alegrar o coração. Se olharmos para o céu, quando as estrelas brilham, sejamos gratos por elas estarem lá. Mas sejamos igualmente cuidadosos em não reivindicar as estrelas para nós. O que me preocupou nos meus primeiros anos foi que grande parte da abundância e do amor de Deus estava em evidência, ainda que houvesse muita pobreza, pecado e doença entre os homens. E para mim, a questão mais importante era por que isso era verdade e como isso poderia ser eliminado. A resposta que me veio foi que somente através da nossa consciência e a aceitação da graça de Deus, através de conscientemente viver na realização da presença de Deus, as coisas que não pertencem à nossa experiência podem ser eliminadas e substituídas por aquelas que são nossas por direito divino. Por esta razão, os livros Praticando a Presença e a Arte de Meditar foram fornecidos como estudos fundamentais de nosso trabalho, porque todo o nosso trabalho deve ser necessariamente um fundamento na capacidade de meditar conscientemente e praticar conscientemente a presença de Deus, até chegarmos ao ponto de nunca irmos dormir à noite sem Deus em nosso pensamento, nem despertarmos pela manhã sem Deus como nosso primeiro pensamento. Nós saímos de nossa casa com Deus em nosso pensamento.
Nós vivemos constantemente com Deus em nosso pensamento. Então, este é o caminho pela qual as bênçãos de Deus alcançam o homem, através de uma atividade de nossa própria consciência, através do nosso conhecimento pleno da verdade e da oração sem cessar. E essas bênçãos são todas subprodutos do único grande objetivo da percepção e realização da presença de Deus. Por trás de todas as práticas existe a verdade espiritual. Trecho Mensagem de Gabinete. Tudo que é visível, audível, palpável, olfativo, palatável e pensável é a expressão externa de algo do reino do real. Até mesmo as superstições, os mitos e as chamadas práticas pagãs. À medida em que os visitantes do Ocidente vão para o Oriente e observam o extraordinário e grande número de templos, santuários, estátuas religiosas e grupos de oração, muitas vezes falam deles como paganismo do Oriente. Quando voltam para casa e para as igrejas, em quase todos os cantos de todas as cidades, encontram um número ainda maior de grupos de oração, muitos vitrais, figuras religiosas e estátuas de Jesus em diferentes formas e posições, desde a oração até a crucificação, estátuas e pinturas de santos e sábios. E eu me pergunto, quantos deles percebem que todos esses símbolos exteriores derivam da mesma fonte? Sejamos muito claros sobre este ponto. Por trás de todas as práticas aparentemente pagãs do Oriente e do Ocidente, existe a verdade espiritual. Primeiro de tudo, a própria existência de um grupo de oração em uma igreja, em um templo ou jardim, é um reconhecimento de um ser supremo ou divindade. Seja sentado, de pé ou de joelhos, através da oração, reconhece-se uma presença divina. Neste ponto, tanto o Oriente como o Ocidente estão de acordo. As estátuas e esculturas de religiosos do Oriente são um reconhecimento daqueles cujas vidas revelaram a obtenção de alguma medida da consciência divina. As pinturas, os vitrais e as figuras das igrejas ocidentais são apenas o reconhecimento da medida obtida de luz espiritual do Salvador ocidental, seus discípulos e apóstolos, e de outras luzes religiosas. Aqui também, o Oriente e o Ocidente estão de acordo, e com razão, porque todo símbolo religioso em ritual, rito ou cerimônia é uma tentativa de usar tais meios para alcançar um elevado estado de consciência. Por trás de todas as formas de adoração, deve ser reconhecido que existe um princípio divino, infinito e universal de lei, vida ou ser. E, em tal reconhecimento, fica claro que o Senhor, Ele é um. Para a pessoa perspicaz, não há, portanto, paganismo nenhuma religião. E ninguém pode afirmar corretamente que existe uma religião certa ou errada. Paganismo existe na forma de adoração dos homens e em suas diferentes crenças sobre religião. Por exemplo, acreditar que o homem pode influenciar Deus por palavras, pensamentos ou ações é uma forma de paganismo. Enquanto perceber Deus como onisciência, onipotência
e onipresença é um verdadeiro culto religioso. Acreditar que Deus tem forma, emoções ou respostas finitas é uma forma de paganismo, enquanto que entender Deus como a vida, a lei, ser, substância e atividade de toda forma espiritual é a verdadeira adoração. Dizer a Deus, aconselhar, informar ou implorar a Deus é uma forma de paganismo, enquanto que amar, confiar em Deus e escutar sua voz é a adoração mais elevada. Ter uma experiência interior das formas externas de adoração, tais como as realizadas nos cultos da igreja ou na celebração de feriados religiosos, festas ou dias de jejum, é a verdadeira adoração. E o verdadeiro adorador pode participar dos serviços da sinagoga hebraica, protestante ou igreja católica, templo muçulmano ou budista, com igual devoção. Porque, por trás dessa adoração, qualquer que seja a forma, ele percebe e reconhece o um aparecendo como muitos. Com igual dedicação, falei com grupos cristãos e grupos não cristãos no Oriente, e todos eles me escutaram com igual interesse e atenção. Assim, o caminho infinito dá testemunho do Espírito Divino no homem, a centelha divina que é sem raça, sem religião, nacionalidade, credo ou afiliação política, mas é a única que anima princípio, vida, alma e espírito de todos. Nesta unidade há um vínculo espiritual que nos une em sua graça.